Olá, que alegria estar novamente com você aqui para fazer mais um devocional, mais uma meditação. E eu gostaria de falar sobre um texto que é bem importante para todos nós, inclusive importante para mim, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, e o versículo é o 29, o 30 e o 31. Diz assim, né? Um escriba se aproximou de Jesus e fez uma pergunta para Jesus sobre qual era o principal dos mandamentos. Certamente esse escriba que perguntou, certamente ele pertencia a algum dos grupos que existiam de religiosos ali do Israel, e certamente ele queria saber se o ritual dos sacrifícios era o mais importante, se a circuncisão era mais importante. Certamente ele queria uma resposta para saber se guardar o sábado era a coisa mais importante para achar graça diante dos olhos de Deus. Então eram vários os questionamentos, cada um perguntando alguma coisa. Um grupo perguntou sobre ressurreição, se quando ressuscitava, casava com quem, se ia para o céu, como é que era, família, se tinha sexo, casamento, como é que funcionavam essas coisas. E Jesus vinha respondendo, e depois que alguns grupos se saciaram nas suas perguntas, chega então um escriba e pergunta para o Senhor assim: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus diz: ouve, ó Israel, o Senhor Yahvé é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro e o principal mandamento. Eu quero me deter um pouquinho nesse primeiro tópico aqui. Jesus cita Deuteronômio 6, verso 4, o Shema de Israel, onde os judeus, inclusive até hoje, eles continuam ainda recitando isso 2 vezes ao dia. Eles levantam de manhã e dizem um para os outros, dizem lá nas suas orações lá: ouve, ó Israel, o Senhor Yahvé é o único Deus. E nós também dizemos e pregamos na igreja e ensinamos para todo mundo que Deus é o único Deus, Yahvé é o único Deus, que nós não precisamos ter medo de nada. E o texto diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu quero perguntar uma coisa para você: qual é o nosso maior problema hoje? Qual é a nossa maior dificuldade? Eu vou dizer para você, a nosso maior problema, a nossa maior dificuldade é ouvir. Mas não ouvir simplesmente a voz do pastor, a voz do profeta, a voz do pregador, mas ouvir a voz de Deus que grita latente dentro do meu espírito, lá no fundo do meu ser. A voz de Deus grita e fala através do seu Espírito Santo e diz as coisas para nós. Diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, mas nós temos dificuldade de ouvir essa voz. Ouve, ó Israel, o Senhor Yahvé é o único Deus, mas nós temos os nossos deuses. O nosso Deus do eu, o nosso Deus do egoísmo, o nosso Deus da avareza, o nosso Deus da raiva, o nosso Deus do nosso querer. Aquele tipo de Deus assim que eu já vi muitos crentes dizerem assim: eu não sou cavalo do diabo. Eu sou crente, mas eu não sou cavalo do diabo. Isso é um chavão que se ouve muito dizer por aí. Eu acredito que uma pessoa que diz isso, ela não é convertida.
Porque você imagina se Jesus fosse dizer isso lá na cruz do Calvário. Pai, eu estou morrendo aqui por esse povo, mas eu não sou cavalo do diabo. Eu vou morrer só pelos meus, o resto que se dane. Imagina se Jesus usasse esse mesmo chavão. Eu sou cristão, né? Eu sou o Cristo, mas eu não sou cavalo do diabo. Se me bater na face, eu emendo a mão do outro lado. Imagina se Jesus agisse como eu ajo, se Jesus fizesse o que eu faço, se Jesus pensasse como eu penso, eu estaria perdido, o mundo estaria perdido, você estaria perdido, não teríamos salvação. Qual é a nossa maior dificuldade? Ouvir a voz de Deus. E nós não ouvimos a voz de Deus. Porque quando Deus fala para mim que eu tenho que ofertar na igreja, e eu sinto no meu espírito assim, aquele desejo, eu vou ofertar na igreja, sábado agora, domingo, segunda, sexta, eu vou lá e eu vou ofertar. Antes de você fazer essa oferta, já vem um outro Deus dentro de ti, o Deus da avareza, o espírito de Mamon. Já vem dentro de você dizendo assim, não, espera um pouco, calma, a crise está grande, você está passando por dificuldade. Outros vão dar essa oferta. Você não precisa fazer isso hoje. Você está ouvindo a voz de Deus? Qual é o maior mandamento? Perguntou o escriba, perguntou para Jesus, qual é o maior mandamento? Me fala, é a circuncisão, é o maior mandamento? Eu já sou circunciso. É o sábado, eu já estou guardando o sábado. Qual é o maior mandamento? E Jesus diz, ouve, ó Israel, o Senhor Yahvé é o teu único Deus, só Ele pode te governar, só Ele pode te mandar, a tua vida é guiada por Ele e tu tem que andar com Ele. Yahvé é o teu único Deus. Essa é a maior dificuldade que nós temos. Ouvir a voz de Deus, e Deus fala dentro de mim, fala dentro de você, Deus usa a palavra, Deus usa sonho, Deus usa o profeta, Deus usa eu agora para falar para você que se você está ouvindo outras vozes não são de Deus. Porque a palavra de Deus e a voz de Deus, ela anda em conformidade com a palavra. Se o desejo que está no teu coração agora não está de acordo com a palavra de Deus, não é a voz de Deus. A avareza não vem de Deus, a mentira não vem de Deus, a desonestidade não vem de Deus. Você tem que estar com o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. Essa é a nossa maior dificuldade hoje. Por isso há tantos fracos e dormindos na fé, pessoas mortos na fé, que já morreram, estão ali, ocupando espaço, estão mortos, porque não ouvem a voz de Deus. Nós temos que ouvir a Deus e aprender a obedecer a Deus. Depois ele diz aqui que eu digo assim, né, que nós somos livres. Nós somos livres, nós temos uma liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário, mas é uma liberdade para salvação, não é uma liberdade para perdição. Eu sou livre, livre para ser salvo. Eu tenho a opção de escolher e o diabo nunca vai poder me impedir de escolher a salvação. Nós somos livres sim, mas nós não somos independentes. Nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo, precisamos da cruz de Cristo. Somos livres sim, mas não somos autônomos. Se o Senhor Yahvé é o Deus da minha vida, eu devo dependência ao Senhor e eu devo consultar a Deus em tudo. Quando eu fui comprar o meu carro, que era o sonho da minha vida, ter uma caminhonete, um dia eu fui comprar esse automóvel, e não pensa você que eu simplesmente peguei, olhei as minhas contas e disse eu posso comprar, olhei o meu nome no SPC e disse eu tenho crédito, eu posso comprar. Não pensa que eu fiz assim. Isso aí era detalhes, isso era detalhes da minha vida. A minha conquista do meu sonho, a realização do meu sonho começou com o meu joelho dobrado, com a meditação da palavra, perguntando para Deus, Deus, tu está nesse negócio comigo? Tu está comigo nessa obra, nessa tarefa? Eu vou comprar isso, isso vai ser para a bênção da minha vida, Senhor. Se for para a bênção, facilita tudo. E eu comprei assim, ó. Cheguei lá de brincadeira e o cara disse para mim, não, teu crédito está aprovado. Eu disse, eu vim buscar esse carro e eu quero esse carro. Estava tudo aprovado. Em 3 dias eu estava com o carro, andando com o carro. Isso é, ó Israel, o Senhor Yahvé é o teu único Deus. Deus vai suprir a tua necessidade. Se você
estiver atento a ouvir a voz do Senhor, o Senhor está falando com você agora. Num certo momento da minha vida, eu morava na cidade de Novo Hamburgo, não, de São Leopoldo, e um dia eu estava orando de madrugada na minha casa, e Deus no outro dia falou comigo que eu tinha que levar uma sacola econômica para um irmão lá no bairro Santo Afonso. E eu levantei de manhã e pensei, levo, não levo, poxa, esse homem está bem, esse homem está tranquilo, esse homem ganha mesmo salário que eu, ele não vai, como é que eu vou fazer, o que que eu vou dizer para ele, como é que eu vou lá agora? E peguei arroz, feijão, açúcar, azeite, sabonete, e aí o Espírito Santo falou comigo, pega pasta de dente também, eu peguei pasta de dente, e o Espírito Santo falou comigo, e pega papel higiênico, eu peguei, pega isso, pega aquilo, peguei, enchi 2 sacolas bem grandes, e fui meio envergonhado, mas assim, meio não sabia como dizer, o que dizer, e eu fui lá na casa desse irmão, e quando eu vou chegando na casa desse irmão, eu vi que a rua estava diferente. A rua estava completamente diferente, havia muito lixo na rua, muito entulho, muita coisa, e eu fui entrando na rua assim, e quando eu chego lá na frente da casa desse irmão, a casa dele tinha incendiado naquela noite, tinha pegado fogo na casa dele e perdeu tudo. Você não sabe a alegria que ele ficou quando ele viu chegando com aquela sacola de suprimento para ele. Tinha desde o papel higiênico até o sabonete, a escova de dente, o azeite. Eu não me lembro se tinha um pedaço de carne junto que eu coloquei, mas eu fiz uma sacola para ele bem grande. E eu não sabia por que eu senti de Deus de fazer aquilo ali, e eu fiz isso para ele. E eu conto isso com orgulho, aquele orgulho santo, orgulho cristão, orgulho assim de dizer para você, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus e Deus me tocou, e o espírito de mamon, o espírito de avareza, de miséria, o espírito egoísta não teve poder sobre mim, porque o Senhor Yahvé é o único Deus, o Deus da minha vida, o Deus que me guia, o Deus que me governa. E eu ouvi a voz de Deus e fui lá. E quando eu cheguei lá, eu percebi o milagre que Deus estava fazendo para mim e estava fazendo para ele. Eu descobri que ouvir a voz de Deus é a coisa mais maravilhosa na vida de um cristão. Que você, a partir de hoje, possa prestar atenção àquilo que Deus colocar no teu coração. Não deixa o diabo roubar. Deus, Yahvé, é o único Deus da tua vida. Você só pode ouvir a voz dele. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Vamos orar. Senhor, Deus Yahvé, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu quero aprender a ouvir a tua voz todos os dias. Fala comigo, fala com essas pessoas, fala com os ouvintes, abençoa eles, esvazia a mente, desentope os seus ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam ouvir a tua voz. E que a tua voz, Senhor, possa se fazer presente em todas as atividades da vida deles. Que eles possam ser abençoados, que o teu Espírito esteja sobre eles, Senhor. Guia esse povo, guia essas pessoas, abençoando eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um momento feliz junto da sua família e acredite, Deus está falando com você, Deus vai falar com você e não esqueça, ouve, ó Israel, o Senhor Yahvé é o teu único Deus, tu estás na mão do Senhor. Deus te abençoe.